Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Médicos de Olhos S.A., Livre-se dos seus óculos. Hoje nós vamos conversar com duas médicas muito queridas do nosso corpo clínico, doutora Camila Ritter e doutora Eliandra Machado. O assunto hoje é tentar, através de um papo descontraído, falar sobre uma coisa muito séria, que é o nosso pronto atendimento. São aquelas pessoas que nos procuram para um atendimento rápido e que muito frequentemente estão com alguma dor nos olhos, com alguma emergência nos seus olhos e que precisam que a gente seja célere no nosso atendimento. Então é um desafio também de gestão, né? Porque nem sempre é fácil a gente manter a celeridade necessária nesse setor da nossa clínica. Muito obrigado, sejam bem-vindas, obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Bom, eu queria começar a nossa conversa com a doutora Eliandra, porque a doutora Eliandra, você novinha desse jeito, mas você já está empossada já há alguns anos como a coordenadora do nosso pronto atendimento, que, como eu falei anteriormente, é um setor extremamente importante para a nossa clínica. Me explica um pouco como é ser coordenadora desse setor, suas responsabilidades, se é difícil, como que funciona isso dentro do Médicos de Olhos? Uhum. Então, primeiro, agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui conversando com todos vocês, o pessoal que está assistindo o podcast agora, o pessoal que vai estar assistindo também na gravação ali na emergência. É um prazer estar falando com vocês. Então, acho que eu estou na coordenação faz uns 2, 3 anos, eu acho, né? A gente implementou, a gente trouxe, né, o pronto atendimento para a Batel, antes ele ficava em outro bairro, e a gente notou que era um pouco difícil para os nossos pacientes se deslocar até esse bairro para ter o nosso pronto atendimento. Então, a gente optou por trazê-lo para a Batel, que é um lugar central, lugar de fácil acesso. E, então, ele está localizado aqui na Benjamin Lins, 790, né? Convidar todos ali, quando tiverem alguma dificuldade, que precisarem da gente, a gente está aqui. Uma localização central, a gente conta com estacionamento também, a gente tem uma equipe de médicos diferenciada, né? A gente conta com atendimento 24 horas, então a gente tem atendimento de manhã, de tarde, de noite, não importa a hora que acontecer qualquer coisa, a gente vai estar ali pronto para atender. E eu sou a responsável por todos os atendimentos. Então, todos os médicos, eles fazem o primeiro atendimento. Se é alguma cirurgia, um caso um pouco mais complicado, eles acabam entrando em contato comigo. Se tem que fazer alguma cirurgia, a gente acaba levando para o centro cirúrgico e fazendo todo esse acompanhamento. Alguns casos mais simples, os próprios médicos resolvem na emergência, né? Mas os casos mais complicados, a gente acaba ajudando a resolver. E eu sempre gostei de emergência, então eu faço plástico ocular, mas eu sou apaixonada por trauma, por emergência, uma coisa que eu gosto, que me dá uma satisfação muito grande ver um olho perfurado, um trauma grave, e a gente conseguir recuperar e devolver a visão para aquele paciente, ou às vezes simplesmente manter o globo ocular naquele paciente é tão importante. Então isso me deixa muito feliz, é uma coisa que é difícil, né, que alguns médicos não gostam, mas eu gosto bastante. Eliandra, uma dúvida que às vezes as pessoas têm, porque o médico plantonista, às vezes, nem mesmo tem o título de especialista, né? A gente vê alguns setores que colocam residentes para atender e tal, algumas clínicas. Como que é teu papel nisso? Os nossos médicos, o corpo clínico que você coordena, eles têm especialidade, eles são especialistas? Como é que funciona isso para você conseguir? Porque 7 dias por semana, 365 dias ao ano, lidando com médicos, que todos eles têm a sua vida própria e tudo mais, como é que você lida com isso? Como é que se seleciona esses médicos? Como é que você lida com eles em relação a isso? Então, assim, todos os nossos médicos são oftalmologistas. Então, só para explicar um pouquinho, todo médico faz 6 anos de faculdade, depois ele vai fazer uma especialização. Então, ele fez 6 anos de faculdade, fez mais 3 anos de oftalmologia, e a maioria dos nossos médicos, eles têm mais uma subespecialidade. Então, são 6 anos de medicina, 3 anos de oftalmologia, mais 1 ano de córnea, mais 1 ano de plástica. Então, são várias subespecialidades. E quase todo o nosso corpo clínico é muito bem formado. Então, a gente, com isso, é um problema que eu não tenho, né? Então, todos os médicos são muito bem capacitados. E eles têm que ter um registro de especialista no CRM para poder participar do grupo lá de pronto atendimento. Né? Quando a gente forma médico, a gente tem um número de CRM, que vai ter o médico, né? CRM e o número. E quando o médico é especialista, ele vai ter o RQE, que é o número que tem também no carimbo do médico. Então, todos os nossos médicos são oftalmologistas, né? Com RQE e ainda tem a subespecialidade. Que é o caso da Camila. Ou seja, podem ser médicos jovens, mas são médicos experientes e médicos que têm especialidade. Com certeza. Você é super jovem, Camila. Eu acho que nem casada não é ainda, pelo que eu tenho de informações, e está nas vésperas de casamento.
Mas como que é ser plantonista de um setor difícil, que é o pronto atendimento do Médicos de Olhos S.A., aqui na Batel, que é no coração da cidade? Então, isso de vez em quando deve ferver, enfim, deve querer... Outro dia eu vi na televisão uma coitada de uma médica sendo agredida até, né? Então, eu acredito que nunca tenha passado por isso, espero que nunca, mas como que é? Você se comporta de que forma quando você tem muita gente esperando, pouca gente esperando, porque a procura é sazonal, a procura, depende do dia, deve ser muito grande, muito pequena. Explica um pouco para a gente como é que funciona isso. Sim, queria agradecer o convite, doutor. Então, realmente, eu, assim, embora o trabalho no pronto atendimento seja, assim, até cansativo em alguns períodos, é muito gratificante, assim como a doutora Eliandra, eu também tenho essa eu não sei, eu gosto do trauma. Pode ser aptidão, mas me brilha os olhos um pouco atender, assim, alguns casos mais graves, por vezes, e não é um trabalho fácil, assim. Lidar com o público nunca é fácil. Lidar com pessoas que estão num momento extremo de fragilidade é um pouco mais complicado. Então, por mais que a gente tente, assim, fazer um trabalho mais rápido possível, porque a gente sabe que todo mundo tem pressa no atendimento, tem dor, tem outros compromissos também, às vezes acaba realmente tendo uma demanda um pouco maior do que a gente espera. Então, a gente segue sempre um protocolo, né, de atendimento. As pessoas que têm prioridade, a gente sempre tenta atender com um pouco mais de rapidez. E a gente dá sequência no atendimento como um todo. Estar no médico de olhos, no Batel, no coração da cidade, eu acho que a gente tem como se fosse um background, assim, um respaldo muito maior, porque a gente está num centro que tem muitos tipos de exame, muitos tipos de outros profissionais, então os nossos pacientes, independente do tipo de gravidade, eles não ficam desamparados em nenhuma área. Uhum. Quando a gente fala de pronto atendimento, assim, a gente sempre entra naquele plantonista cansado, né, de que está várias horas. Como que são os teus períodos de trabalho no pronto atendimento? São 6 horas, são 12 horas, são 24 horas? Você cansa muito? Como é que funciona isso? Eu trabalho no pronto atendimento hoje num período de 6 horas. Então, das 7 da manhã à 1 da tarde, geralmente às terças. Os pacientes que estão no pronto-socorro, que costumam ir às terças, me encontram lá. Tá. E todos são assim, Eliandra? Todos os médicos são períodos curtos para que não tenha aquele cansaço horrível assim que às vezes a gente encontra? Exatamente. Então, a gente optou por fazer dessa forma. Então, o nosso plantão ele começa às 7 da manhã e termina às 1 da tarde. Então, vai ser um plantonista. E à 1 da tarde às 7 da noite. E aí, 12 horas no turno. Então, a gente optou por fazer dessa forma para que o médico chegue disposto, para que ele não, né, atenda da melhor forma possível o paciente, para que não haja fila, para que a gente consiga priorizar, dar sequência na demanda ali e os pacientes saírem bem atendidos. Legal. A gente quer muito, no decorrer da nossa conversa, explicar um pouco também como que funciona, afinal de contas, não é uma fila de banco que as pessoas podem, né, pensar que vão ser exatamente iguais, ou seja, tem alguns que têm prioridade, como a própria Camila acabou de falar também. Mas antes disso, existem alguns diferenciais do Médicos de Olhos S.A. em relação ao pronto atendimento que nos coloca numa posição, especialmente o médico se sente mais confortável, a gente consegue atrair talentos como a Camila para ficar de plantão, que não é fácil, né? O que os médicos sentem de diferente dentro do Médicos de Olhos que acabam se adaptando melhor com o plantão e oferecendo uma medicina melhor para os pacientes? Qual que é esse diferencial, esse segredo que você coordena ali e que os médicos gostam e que tem no resto do prédio, etc.? Eu acho que o grande diferencial da gente é a segurança da nossa tecnologia. Então, qualquer paciente que chegar com qualquer patologia, a gente vai resolver. Se chegar um trauma que eu preciso fazer um exame específico, uma ultrassonografia, eu tenho no hospital. Se eu precisar de uma tomografia, eu tenho no hospital. Então, a gente se sente seguro, porque a gente sabe que vai dar o melhor atendimento e que eu não vou precisar encaminhar esse paciente. Que eu acho que o mais frustrante para a gente médico é quando chega um paciente com gravidade que a gente quer resolver e a gente não consegue, aí tem que ligar para um hospital, tentar transferir. E ali no Médico de Olhos, não, a gente tem uma equipe super boa, unida, né? E a gente tem toda a tecnologia de equipamentos. Então, a gente tem um centro cirúrgico que é 2 quadras aqui
do nosso pronto atendimento também. Então, tem que operar, a gente já consegue deslocar esse paciente ali, já consegue fazer a cirurgia. Então, eu acho que os médicos se sentem todos muito confortáveis, né, e muito seguros em atender. Então, por isso que a gente consegue médicos tão bons ficarem com a gente. Perfeito. Agradeço a gentileza. É verdade, não é? Vamos lá. Outro dia eu fui num pronto-socorro cardiológico. Eu estava lá com algumas preocupações e tal, e a primeira pergunta que me fizeram é qual que é o nível da sua dor? Diga a sua dor de 0 a 10, quanto que é a sua dor? 10 seria uma dor cruciante que a pessoa não aguenta nada, né? E assim por diante, existia uma escala de dor. E isso fazia com que a fila andasse de uma maneira para uns e de uma maneira para outros, né? Obviamente, quem tem uma dor cruciante acaba passando na frente. Existem alguns critérios na oftalmologia que são diferentes, porque nem todos os pacientes têm dor, o nosso órgão é um órgão da visão, né? Como que... você, Camila, está dentro do consultório, nem sempre você consegue entender isso, porque também está lá fora, quer dizer, você entende, mas você não pode agir sobre isso, porque estão lá fora. Então, é a recepcionista que acaba tendo que fazer essa triagem, né, lá na nossa recepção. Então, como que, que você organizou como coordenadora isso e o que as pessoas podem fazer para contribuir quando chegam lá no nosso pronto atendimento para que isso seja mais ágil, esse atendimento? Me dê alguns detalhes disso, faz favor, Leandro. Então, a gente implementou no nosso pronto atendimento um protocolo, né? Então, esse protocolo é dividido por cores e toda a equipe ela foi instruída para seguir esse padrão de cores, né? A ficha azul seria a ficha mais tranquila, digamos, um paciente que perdeu óculos, né, que digamos um Uber, um taxista, enfim, que precisa daquilo para trabalhar. Então, para ele é uma urgência, mas a gente não pode comparar essa urgência, digamos, com alguém que teve um trauma que está com o olho perfurado, né? Então, essa seria uma ficha vermelha, né? Então, toda a nossa equipe já conhece o protocolo e aí, dependendo da queixa do paciente, ela já vai encaixar na cor. E aí, esse paciente vai ser priorizado ou não, né? Então, a gente tem uma escalinha de cores e a nossa recepcionista vai triar. Se ela tiver alguma dúvida, alguma coisa, ela nos chama no consultório, né? Se existir uma criança com algum problema, ele terá prioridade assim em relação aos outros pacientes ou ele continua mais ou menos igual aos outros? Existe alguma mudança das cores por ser criancinha de colo, por ser criança? Não, com certeza. Prioridade de lei, né? A gente sempre leva em conta também que são crianças, idosos, pacientes com alguma deficiência, né? Por mais que seria, digamos, uma ficha azul, digamos, né? Se ela é uma criança, enfim, a gente vai priorizar ela em relação aos outros atendimentos, né? Legal. Camila, qual que é a doença que mais frequentemente aparece lá para você? Quando você está de plantão na sexta-feira de manhã, que você já deixou claro que você está lá. Se eu precisar consultar com você, eu posso ir lá sexta-feira de manhã, Terça-feira, né? doutor. Tá. Terça? Terça. Tá, então desculpa. Terça. Então, que tipo de doença aparece mais para você? Eu acho que o campeão de sintomas é a conjuntivite. São as conjuntivites no geral, e acho que principalmente agora, na sazonalidade que estamos, a conjuntivite é campeã de atendimentos no pronto-socorro. Você tocou num assunto muito importante para mim, porque para a gente orientar as pessoas adequadamente, afinal de contas, a gente também está aqui num processo de orientação, de educação das pessoas que nos assistem. Como que eu suspeito que eu estou, que um filho meu está com uma criança, alguém está com conjuntivite? Quais são os sintomas, os sinais que eu posso olhar e dizer, eu acho que isso é uma conjuntivite, que eu desconfie? Olhos vermelhos, sensação de areia nos olhos, ressecamento nos olhos, às vezes acordar com um pouquinho de secreção. Muitas pessoas chegam ao pronto-socorro falando, acordei com o olho grudado. Isso é muito comum, tem relação com muitos tipos de conjuntivite. Então, ter algum histórico de resfriado prévio ou contato com alguém que tenha passado por um processo de conjuntivite também é extremamente importante na história. E aí, nesse caso, é bom eu não procurar automedicação, né? Ou seja, eu vou na farmácia e compro um colírio. Não, com certeza. Na verdade, acho que nunca a gente indica automedicação, porque, inclusive, tem alguns tipos de colírio que são facilmente encontrados, inclusive sem receita, que podem piorar muito o quadro,
causando aí sintomas e sequelas até piores do que o quadro inicial, ou também mascarar os sintomas que a gente poderia avaliar durante uma consulta e prolongar um processo que poderia ser facilmente resolvido com um colírio prescrito pelo profissional adequado, né? Perfeito. E muitas vezes tem que receitar antibiótico, né? E daí a Sim. receita é controlada, aquela receita dupla, que eles nem conseguem comprar sem a receita médica. Exatamente. Mas você vê a conjuntivite, assim, vamos imaginar que eu percebi numa criança ou mesmo num parente, assim, às 10 da noite, que está lá com um pouquinho de secreção. Eu preciso ir agora ou eu posso deixar para amanhã seguinte, ou eu posso deixar para daqui uma semana? Como que eu devo me comportar? Olha, eu acho que vai um pouco de como você está em relação aos sintomas. Se é um paciente que já tem alguma comorbidade, já fez alguma cirurgia ocular ou está passando por algum outro tipo de doença, talvez tenha a imunidade um pouco mais comprometida, sempre é importante a gente fazer uma avaliação quanto antes, né? Dependendo da quantidade de sintomas. Existem conjuntivites mais graves do que outras, então é sempre bom ficar atento aos sintomas e, dependendo da gravidade, sempre procurar o pronto-socorro. A gente está de portas abertas, como a doutora Eliandra bem falou, 7 dias por semana, 24 horas por dia, então as nossas portas estão abertas para qualquer tipo de sintomatologia. Mas nem toda conjuntivite é igual também, você acaba de falar, né? São conjuntivites que têm maior gravidade e outras menos. As conjuntivites virais, elas são um pouquinho mais difíceis de fazer o diagnóstico. Existe também maior contaminação das outras pessoas, então existe aí uma preocupação não só com o paciente, mas com outras pessoas. Me explica um pouquinho como que você se comporta, se é viral, se é alérgica, se é bacteriana, enfim. Como é que funciona esse negócio? Toda conjuntivite é igual? Me dá umas dicas, por favor. Não, nem toda conjuntivite é igual, mas muitas têm sintomas muito semelhantes. Então, em relação ao contágio, como o senhor comentou, vale sempre, eu sempre falo para os pacientes, a gente acabou de vir do Covid, né? Então, tá todo mundo esperto. Evitar contato, compartilhar itens pessoais, toalhas, roupas de cama, sempre passar bastante álcool na mão, evitar ambientes fechados, pouco arejados, isso vale para qualquer tipo de conjuntivite, qualquer infecção no geral, né? E realmente, tem alguns tipos de conjuntivite que a gente tem uma dificuldade maior em fazer um diagnóstico assim de bate-pronto. E isso também a gente leva em consideração a linha do tempo dos sintomas. Porque às vezes os pacientes começam a ter os sintomas e logo na sequência, assim, acordei hoje com o olho incomodando, vermelho, com uma sensação de areia, e dali 2 horas vai ao pronto-socorro. Às vezes o quadro não está tão florido, a gente não tem, assim, muitos achados dentro do exame para fazer um diagnóstico preciso. Então, é claro que a gente coleta a história com a maior quantidade de informações que o paciente puder fornecer, mas a gente, na maioria das vezes, preza pelo que a gente chama de tratamento empírico, que é fazer um tratamento um pouco mais completo, às vezes visando vários tipos de possíveis patógenos, né, e acabar orientando o paciente, fique atento em relação aos sinais e sintomas, a gente está de portas abertas, inclusive, para o retorno, se por acaso os sintomas não melhorarem em tanto tempo. Eu acho que esse é um diferencial muito bacana do nosso pronto-socorro. Legal. Eliandra, a Camila falou sobre a dificuldade, às vezes, de diagnóstico. Existem às vezes, algumas reclamações que a gente vê de pacientes, fala assim, eu fui no médico X, falou que era uma conjuntivite viral, aí fui no Y, falou que era alérgica, aí fui no Z, falou que era uma conjuntivite bacteriana. Como é que funciona isso e por que existe essa dificuldade de vez em quando? Assim, me tragam alguns detalhes a mais a respeito disso, faz favor. As conjuntivites, principalmente no início, os sintomas são um pouquinho parecidos. Então, isso que a doutora Camila estava falando, se o paciente vai muito no início, às vezes a gente não tem um exato diagnóstico. É viral? É bacteriano? Porque ela não tem secreção, ou ela não tem uma papila, não tem um folículo, que são algumas coisinhas que a gente consegue ver ali que nos vão para a direção mais de viral ou de bacteriana. Então, às vezes, acontecem esses equívocos, né? A gente tem alguns exames, que inclusive a gente tem aqui no nosso pronto atendimento, que a gente consegue coletar material do olho do paciente, examinar e ver exatamente qual que é, se é um vírus, se é uma bactéria, e fazer o tratamento específico para aquele paciente, né? Perfeito. Então, a gente não precisa fazer para todos, né? Mas o paciente que tá com um caso mais arrastado, que tá com um pouquinho mais de dúvida, a gente consegue, sim, saber exatamente, né, qual que é o diagnóstico daquele paciente. Então, conjuntivite provavelmente a mais frequente das doenças que vocês veem lá no pronto-socorro. Conjuntivite não diminui a visão de uma forma geral, assim, não é uma doença que não diminui a visão. Mas, pelo que eu entendi,
você vai usar o microscópio, a gente chama biomicroscópio, né? Ou seja, aquele microscópio grandão para olhar sinais. Você mencionou aí, né? Alguns tipo papilas e tal, sinais que possam direcionar o nosso tratamento para um lado e para o outro. Mas, por vezes, como a Camila falou, o tratamento é mais genérico possível para não prejudicar o paciente. Ou seja, a primeira coisa é não prejudicá-lo. E é claro que se possível, amenizar a dor, amenizar os sintomas e melhorar. Mas conjuntivite é uma doença, na maioria das vezes, autolimitada. É isso mesmo ou não? Isso, né? A maioria das conjuntivites, elas são autolimitadas. O que significa isso? Que o nosso próprio organismo, ele vai ter aqueles sinais, aqueles sintomas, e como se fosse uma gripe, você vai melhorar, né? Então, a gente acaba usando colírios lubrificantes, algum anti-inflamatório, para diminuir os sintomas, dar mais conforto para o paciente, mas o próprio organismo da gente iria, né, curar a doença, independente da gente estar tratando ou não. Mas hoje a gente quer que as coisas se resolvam muito rápido, né? Então, às vezes é difícil a gente entender que a gente tem que esperar o período, né, da doença. Então, a gente acaba usando essas medicações para tentar abreviar um pouquinho esses sintomas, né? E o paciente conseguir retornar às suas atividades o quanto antes. Legal. A Camila deixou escapar um negócio que eu queria saber a tua opinião, porque estando ali no coração do Batel, ali na Benjamin Lins, de vez em quando aparece uma pessoa querendo fazer óculos às 10 da noite, às 11 da noite. Ele até mencionou, acho que, se não me engano, se for motorista de Uber, uma coisa assim, né? Para essa pessoa é uma emergência, né? Então, ela me situe um pouco melhor como é que funciona isso. Uma pessoa vai fazer óculos assim como emergência e ele vai ser atendido? Como é que você coordena a tua equipe em relação a isso? Então, assim, a gente, para o paciente é uma emergência. Se é uma emergência para ele, é uma emergência para a gente também. Então, a gente vai atender ele sim. Obviamente que se chegar um paciente com descolamento de retina, algum trauma mais grave, ele vai ser atendido antes, depois a gente vai fazer o óculos do paciente. Mas pelo fato de a gente ter o nosso pronto atendimento na clínica, a gente consegue fazer todos os exames. Então, se o paciente perdeu o óculos, estou lá fazendo a refração dele, que é o exame para a gente ver o grau do óculos. E eu vi que tem uma alteração na córnea, vi que tem alguma outra alteração, eu já consigo pedir uma topografia, um ACT, um Galei, que são alguns exames mais específicos, né? E já consigo, o paciente sai com o óculos, já sai com o diagnóstico, já sai com o tratamento da doença toda dele. Então, isso é uma facilidade que a gente tem. E, às vezes, um simples óculos, a gente acaba fazendo um diagnóstico maior, né? E conseguindo melhorar a visão desse paciente. Deixa eu pegar na esteira desse pensamento. Outro dia a gente fez um podcast aqui, até a Camila estava presente, a gente estava falando sobre qualidade de vida, promover qualidade de vida. Essa dependência dos óculos, que faz com que uma pessoa saia da sua casa e vá até, um pronto-socorro, um pronto atendimento para fazer os seus óculos. Essa dependência que não dá para trabalhar, que não dá para viver uma vida normal sem os óculos. É exatamente isso que faz com que algumas pessoas procurem vocês, procurem os oftalmologistas de forma geral, e eu me incluo nisso também, para operar a miopia, operar a hipermetropia, operar essa dependência de óculos. É baseado nisso que a gente fala, promover qualidade de vida, é mais ou menos assim? Com certeza, a gente normalmente não se dá conta do quanto é importante a nossa visão se a gente enxerga bem, né? Mas se a gente pegar um paciente que tem 5 graus de miopia, esse paciente ele não enxerga, ele acorda de manhã, ele já vai procurar tatear onde é que está o óculos para colocar. Então, ele ficar sem óculos é impossível, ele não dirige, ele não trabalha, ele não faz absolutamente nada. E aí para ele é uma urgência perder os óculos. Então, esse paciente, às vezes ele vai lá na emergência, a gente consegue fazer um Galilei, consegue ver a córnea dele e sugerir uma cirurgia. Hoje a gente tem cirurgia refrativa, a doutora Camila opera muito isso, e a gente faz o laser, a gente resolve em poucos minutos ali e o paciente tem uma qualidade de vida excelente. Acorda enxergando, pode praticar esportes, né? Pode ter uma vida completamente independente dos óculos. Então, é uma necessidade, né, que a gente consegue resolver muito facilmente. Não vai fazer a cirurgia naquele momento, Exato, mas pode, né, fazer até os exames. Exato. E ser alertado para uma possível promoção da qualidade de vida. Você vê muito isso na tua clínica, não no pronto-socorro, mas na clínica, ou vê muito isso no pronto-socorro também, no pronto-atendimento? Sim, eu vou até pegar um gancho para falar algo semelhante. Eu acho que uma coisa muito bacana do nosso pronto-atendimento, que os médicos do nosso pronto-socorro fazem parte do corpo clínico do hospital. Então, a gente consegue dar sequência no atendimento dos pacientes e uma das possibilidades muito legais é oferecer tratamentos definitivos, porque eu acho que não tem sensação melhor do que você poder desempenhar todas as atividades que você deseja sem nenhum tipo de restrição. Então,
durante a minha prática no consultório e também no pronto-socorro, a gente consegue conversar com os pacientes a respeito dessa possibilidade de substituir o uso do óculos com procedimentos cirúrgicos. Né, a gente estava falando sobre subespecialidade, a minha subespecialidade é essa em relação à cirurgia de catarata e a cirurgia a laser, que pode substituir o uso do óculos. Então, durante o pronto-socorro, tem alguns pacientes, às vezes, que perderam os óculos e precisam renovar, mas também pacientes que vão por outros motivos e a gente acaba engrenando uma pequena conversa e pelo fato da gente poder dar continuidade no atendimento do pronto-socorro no consultório, a gente leva esse paciente para a vida. Tem alguns pacientes meus que começaram como pacientes de primeiro atendimento no pronto atendimento e hoje são meus pacientes do consultório, já operei. Então, eu acho que a gente tem essa troca muito bacana. E estar aqui no nosso pronto atendimento, ser nesse prédio com todo tipo do arsenal que a gente tem, facilita essa comunicação também, porque a gente consegue oferecer tudo que tem de mais tecnológico para o paciente, inclusive a cirurgia laser e todas essas tecnologias bacanas. Deixa eu ir para o outro extremo. A gente saiu de óculos, agora para o outro extremo. Você falou que você gosta bastante de plástica, né? Plástica palpebral é uma coisa super legal, porque é um oftalmologista com todos os estudos, 9, 10 anos, e vai se dedicar às pálpebras, né? Ou seja, aquelas gordurinhas, aquelas bolsinhas de gordura, etc. Mas, às vezes, os seus conhecimentos são necessários para um traumatismo, por exemplo, uma pessoa que não usa óculos de proteção ou, não, por alguma razão, não colocou cinto de segurança. Me dá umas dicas sobre prevenção e o que acontece, o que pode acontecer em relação a esses traumas que são os traumas mais graves que a gente tem, como perfurações ou lacerações palpebrais. Quais são as dicas principais para a pessoa que está nos ouvindo prevenir? E depois, caso aconteça um acidente, como é que isso é feito normalmente num paciente que tenha esse tipo de acidente? Então, assim, acho que o recado mais importante de hoje, o pessoal que está ouvindo ou que vai ouvir depois sair com isso na cabeça é o mais importante. A gente sempre acha que não vai acontecer com a gente. Comigo não vai acontecer. Aí vai cortar grama, sem óculos de proteção, acaba voando ali uma pedrinha, acaba furando o olho. Ou, às vezes, eu já tive uma paciente... Chega a furar o olho, Chega a furar o olho. Descendo a escada com um copo, uma taça na mão, ela tropeçou e acabou furando o olho. Então, são coisinhas que é muito rápido e pro olho é devastador, né? Então, assim, sempre que você puder, vai cortar grama, coloca um óculos, sempre tente proteger a visão da melhor forma possível. Às vezes eu tô passando de carro e o pessoal tá cortando grama, fazendo manutenção, e eu sempre fecho o vidro do carro, porque eu tenho medo de soltar uma pedrinha. Então, são coisinhas, assim, que a gente tem que se cuidar, porque a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente. O vizinho, o fulano, e pro olho é muito grave, né? Então, assim, a gente cuidou, enfim, mas aconteceu. O que fazer, né? Às vezes as pessoas ficam desesperadas, não sabem se lava, se tampa, se sai correndo para o hospital, o que faz. Então, primeira coisa, digamos que tá cortando grama lá, vamos dar esse exemplo, soltar uma pedrinha no olho, viu que sangrou, que vazou, ou que a pedra, às vezes, fica grudada ali no olho mesmo. Não tenta tirar. Se conseguir lavar com água corrente, lava e vai direto para nossa emergência, né? Nossa emergência aqui no Coração do Batel, Benjamin 790, já vou deixar bem claro o endereço certinho. Chega aqui. Vai chegar aqui, já vai pegar a ficha vermelha, vai passar direto no consultório com a gente, tá? Chegou no consultório, a gente vai ver o grau de extensão dessa lesão, né? Se ela perfurou a câmara anterior, que é a parte da frente do olhinho, esse paciente vai para o centro cirúrgico. Aí a gente vai ver fatores. Se está em jejum, se não está, vai ver a nossa equipe de anestesistas, né? Se o paciente está em jejum, a gente já consegue levar ele imediatamente para o centro cirúrgico e retirar essa pedrinha, esse corpo estranho no centro cirúrgico. E algumas vezes a gente já consegue, em uma primeira cirurgia, restabelecer esse globo ocular, né? Fazer uma sutura na córnea, que é a parte da frente. Algumas vezes acaba pegando a parte de trás do olho, que é a parte da retina. Às vezes precisa de mais de uma cirurgia, né? Mas depois do trauma estabelecido, a gente vai fazer todas as medidas de contenção, né? Primeira coisa que eu sempre falo para esses pacientes é que o nosso objetivo primário é manter o globo ocular, para o paciente não precisar retirar esse olho, né? E o nosso plano secundário é sim manter visão, né? Mas trauma ocular é sempre grave, tem risco de infecção, tem risco de essa infecção não ficar só no olho e, né, ir para as outras regiões ali. Então,
trauma ocular sempre é grave. Então, o melhor de tudo é a prevenção. Então, qualquer coisa que você for fazer, às vezes correndo com faca, estilete, às vezes estilingue, tudo que pode encostar, ter contato com o olho, evite, né? E tente cuidar. Criança, às vezes, cuidado, né? Porque, assim, trauma em criança ainda é mais grave que em adulto, porque a criança está em formação do globo ocular. Se for um trauma muito grande, provavelmente seu olhinho vai ficar menor, vai ficar diferente em relação ao outro lado, além de perder visão. Então, assim, trauma a gente gosta, é desafiador, mas é complicadinho, assim, é uma coisa que desafia muita gente, a gente briga muito, fica em cima do paciente ali para tentar recuperar o máximo, mas é sempre diminuindo danos, né? Nunca pensando mais numa visão de 100%. Às vezes parece simples, a beça, aquele óculos transparente, né? Quando você compra uma furadeira, por exemplo, vem junto aquele óculos hoje em dia, né? Que antigamente não era obrigatório. A gente vai pregar um prego em casa, né? Às vezes, ou coisas comezinhas, assim, coisas muito simples, acaba criando um acidente e às vezes é uma sequela para o resto da vida. Aquele óculos simples, ele realmente faz uma diferença bem grande no trauma. Outro dia, foi você que atendeu aquela pessoa com super bonder no olho ou não? Que pingou super bonder? Não acredito que não. Vieram me perguntar de uma pessoa, casos inusitados, assim, né, que aparece no pronto-socorro, às vezes, que estava com super bonder, tinha passado super bonder no olho, parece que ela se confundiu com o tubinho do super bonder, que achou que era algum removedor de pintura, de maquiagem, de maquilante, e usou o super bonder, grudou nos cílios. E aí, ainda, olha o pedido da paciente. Eu precisava que tirasse isso, mas eu não quero tirar o meu cílio postiço que eu acabei de colocar. Aí não tem jeito, eu acho que não teve jeito. Mas tem algum caso inusitado, assim, que você lembra que apareceu já no plantão para você, Leandra, que você fala assim, poxa, esse foi um caso bem diferente, assim? Ai, eu já peguei tantos casos, assim. Teve essa paciente que me marcou bastante, que ela estava descendo a escada com uma taça na mão, final de semana em casa, tranquila, e ela acabou tropeçando na escada e lacerou pálpebra superior, inferior, teve perfuração ocular, né, evolui com descolamento de retina. Então, assim, às vezes uma taça em casa, né, esse caso me marcou bastante. Teve um outro paciente ciclista agora, já tinha feito um transplante de córnea, estava andando de bicicleta, acabou batendo no guidão da bicicleta, acabou perdendo, né? Então, o TX acabou perdendo ali mesmo. Então, veio com um olhinho aberto, né? Foi outro caso que marcou bastante. Ou seja, nem tudo a gente pode prevenir, né? A pessoa que vai descer, que todos nós descemos, né? Andamos com a taça na mão, quem é que vai pôr um óculos de proteção para andar com uma taça na mão, né? Aí não. Mas a maioria dá para prevenir, com os óculos de proteção, mas de vez em quando vem umas coisas inusitadas assim. Exatamente. Eu quero saber de você, Camila, qual dica você dá para uma coisa muito grave que eu vejo de vez em quando acontecendo, que são as queimaduras químicas. Ainda existem pessoas que vão lidar com produtos cáusticos como soda, cal, especialmente cal, né, e que às vezes é um serviço em casa, mas um serviço pequeno, às vezes são profissionais da indústria, né, da pessoal da construção civil, mas às vezes queima os olhos, queima com produto químico, né, seja álcool, às vezes, né, perfumes, enfim, vários tipos de queimadura. O que essa pessoa deve fazer? Fecha os olhos e vai para o pronto-socorro ou já em casa toma alguma atitude? O ideal é sempre, assim que aconteceu o acidente, a lavagem abundante. Esse é um dos, né, a primeira medida que a gente tem, se puder, se tiver soro, pode usar soro, mas, assim, se tiver água corrente já é o suficiente. Então, fazer uma lavagem abundante é o principal para tentar até por arrastar para fora o que tiver ainda de resíduo, independente da substância que for, e procurar imediatamente o nosso pronto atendimento. Então, eu acho que tem muitos pacientes que às vezes procuram a UPA ou procuram outros hospitais, mas pode demorar um pouco mais o atendimento, e a gente sabe que o atendimento nesse período da queimadura é extremamente importante. O quanto antes a gente iniciar o atendimento específico. Esse vem com a tarjetinha vermelha, né? Com certeza. Né? Esse passa todo mundo para trás e vai lá para frente da fila e entra no consultório, manda embora até quem está lá dentro, né? A gente consegue fazer dentro do consultório novas lavagens, se for necessário. A gente consegue medir o pH, então, para ver como que está, por exemplo, se for um produto muito básico, por exemplo, o cal. Tem pacientes que às vezes entra água sanitária
vai fazer uma limpeza. Eu já atendi uma paciente que estava tentando limpar o teto do banheiro, aqui na nossa cidade acaba tendo muito mofo, entrou água sanitária nos olhos, a gente consegue ver como é que tá, o pH deveria ficar neutro, né, um ambiente mais neutro possível, mas às vezes a gente regulando, né, esse ambiente, a gente diminui as chances de sequela ocular, então a gente faz essa medida também quando necessário, e dá início a todo o procedimento de trauma em relação à queimadura. Ou seja, eu acho que a principal dica, eu queria muito chegar nesse ponto, é assim, se for necessário, peque pelo excesso na lavagem. Com certeza. Pega uma jarra da água que esteja ao seu alcance, pega qualquer fonte de água que esteja ao seu alcance e lave, mesmo que esteja lá na construção civil, que esteja na sua casa, até a mangueira, isso Sim. mesmo, desde que não seja no esguicho, mas a Exatamente. mangueira também, ou seja, peque pelo excesso e daí nos procure que a gente vai poder daí dar sequência nesse atendimento, mas certeza. a gravidade está maior, muito maior quando a pessoa não lava imediatamente, quando ela espera para lavar, seja o olho do filho, seja de um amigo, seja o seu próprio, lave os olhos o quanto antes. É isso, essa dica que é importante. É o mais importante de tudo. Só vou pegar um gancho aqui, doutor, Claro. para o pessoal não colocar, às vezes acontece muita emergência, foi uma queimadura por base, aí o paciente tenta colocar um ácido no olho para tentar neutralizar. Não, isso vai fazer uma reação química maior no olho e piora, né? Então, às vezes, o pessoal tenta colocar erva, colocar outros... Não coloca nada, é só água mesmo. Água com açúcar, chá, não faz nada. Água corrente vem para emergência. Mesmo porque ácido mais base vai produzir calor e aí pior Sim, ainda. Além uma reação da química vai queimar por Mas temperatura já peguei vários também. pacientes, né, que às vezes tem que neutralizar. E aí vai neutralizar no olho, faz uma reação química, piora muito mais os sintomas. Então não façam nada disso. Muito bem. Vocês, além de trabalhar com o pronto atendimento, vocês trabalham, né, com a clientela, né, também eletiva, como oftalmologistas já formadas e tudo mais que já falou, são 10 anos pelo menos para chegar na formação de um oftalmologista e tudo mais. Como é que é trabalhar como médico oftalmologista hoje em dia no Médicos de Olhos S.A., que é a Associação do Corpo Clínico, do qual eu muito me orgulho de ter trazido vocês. Enfim, como é que vocês se sentem como oftalmologistas no meio desse ambiente? Começar com você, Camila, talvez que seja mais novinha, então ver como é que você, não que a Eliana seja novinha também aqui nessa, mas enfim, como é que você se sente hoje em dia como médico oftalmologista, tendo um mundo pela frente, um universo pela frente aí na sua carreira e atendendo todas as pessoas hoje em dia como oftalmologista? Eu me sinto muito agraciada de poder fazer parte do corpo clínico do médico de olhos, porque eu acho que como oftalmologista, na verdade que em qualquer profissão, mas na nossa área, a gente quer dar um bom atendimento para o paciente, um atendimento completo. Então, eu sei que no nosso corpo clínico, a gente vai estar muito bem, eu estou muito bem amparada. Então, a doutora Eliandra mesmo até hoje, assim, a minha salvação, às vezes, em casos difíceis, às vezes a gente precisa dividir, pedir uma opinião. Então, eu sei, admiro 100%, então eu sei que eu posso contar, posso ligar, posso mandar uma mensagem, porque nós estamos todos trabalhando juntos em prol do benefício do paciente. Então, a gente quer que o paciente tenha o melhor tratamento possível. Então, eu acho que dentro do nosso corpo clínico, a gente tem essa possibilidade de receber ajuda para poder ajudar ainda mais o paciente. Então, eu fico muito feliz de estar num ambiente que eu possa contar com outros colegas e que eu sei que os meus pacientes serão bem atendidos. Legal. E você, Eliana, como é que você me conta assim, a tua sensação de estar trabalhando com o universo pela frente aí, ainda na tua vida, na tua carreira profissional? Então, doutora Milton, já são 7 anos já. Passa o tempo, passa muito rápido. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu gosto muito do que eu faço. E a Médico de Olhos, para mim, é minha segunda casa. Minha primeira casa, eu acho. A minha segunda é a minha casa mesmo. Passa mais tempo lá do que em casa, né? Exato. E eu vejo na Camila isso também. A gente é bem apaixonado pelo que a gente faz. Então, trabalhar não é gratificante. Você vir trabalhar, você tem que vir no final de semana, você fazer uma cirurgia, é muito bom. E quando a gente trabalha com colegas, assim, é muito tranquilo. Então, a gente discute caso, a gente fala até com o doutor Hamilton, doutor, esse paciente, com o Leandro, às vezes na retina. Então, a gente
tá bem assessorado, a gente tá com pessoas que gostam do que fazem, então acho que a gente tá, graças a Deus, num lugar muito bom. Então, deixa eu falar para vocês também a minha sensação, porque eu tenho um orgulho enorme de ter sido participado da formação de vocês, ter sido professor de vocês, por que não? Eu vejo o produto daquela atividade de mentoria, de formação profissional, de ajuda naquela formação profissional, fantástico quando eu vejo vocês assim. Eu tenho um orgulho enorme. Camila, mais de 1.000 cirurgias de catarata já. A Eliane já deve ter passado tranquilamente as 2.000 cirurgias de catarata, toda a cirurgia plástica que você tem se dedicado ultimamente, com toda aquela tecnologia de cirurgia plástica hoje em dia que tem o jet plasma, tem aqueles todas aquelas coisas lá que eu não sei nem o nome completo de tudo aquilo, de tanto que tem tecnologia. E eu fico muito feliz de ver vocês, assim como médicas, dentro do nosso corpo clínico, um orgulho danado, como eu falei. E não resta mais nada a não ser agradecer a vocês muitíssimo por estarem aqui hoje, mas também por participar, especialmente por participar do Corpo Clínico do Médicos de Olhos, e a você em especial, Leandra, porque coordena um setor crucial para a nossa empresa, que é o pronto atendimento, e que todos os médicos que estão lá, eu percebo um carinho especial, um comprometimento com a qualidade e querem sempre fazer o melhor para os nossos pacientes. Eu espero que o que a gente tenha conversado hoje aqui, as pessoas possam escutar e aproveitar bastante. Eu acho que várias coisas foram muito interessantes para eles aproveitarem e evitarem os traumas. A última palavra fica a vocês, à vontade, por favor, fique à vontade. O que você acha que poderia ainda dar de recado que a gente não falou aqui? Primeiro, agradecer mais uma vez, né, doutora Milton, pela oportunidade de ter me acolhido tão bem. São 7 anos já de Curitiba, 7 anos de oftalmologia com vocês. Então, fui muito bem acolhida, agradecer os pacientes, agradecer a confiança, né? E qualquer problema que vocês tiverem com os olhos, a gente está à disposição na emergência, 24 horas, 7 dias, né? Eu sou responsável, então, qualquer dúvida, digamos, algum problema que tenha acontecido, eu sou responsável, a gente resolve. A gente tem o Paulo, que é o nosso coordenador lá da emergência também, que nos ajuda, né? Então, a gente está à disposição, né, para qualquer problema. Muito obrigada. Obrigado. E você, Camila, a última palavra que a gente não tem ainda conversado. Queria agradecer também o convite e agradecer realmente a oportunidade de falar um pouco mais. Eu acho que aqui nessa mesa somos 3 apaixonados por oftalmologia. Se pudesse, a gente falava horas e horas, né? Então, queria deixar meu agradecimento. Se qualquer pessoa eventualmente precisar, nós estamos com a casa aberta. É um prazer receber todos vocês. Nem que seja para bater um papo, uma consulta de rotina, mas 24 horas nosso pronto-socorro. Então, nós somos apaixonados pelo que a gente faz, então estamos aqui sempre à disposição. Eu que agradeço muito a presença de vocês no podcast Médicos de Olhos. Livre-se dos seus óculos. Hoje foi uma conversa um pouco menos livre-se dos seus óculos, mas muito importante para a nossa empresa. Muito obrigado pela presença de vocês duas hoje. Obrigada. Obrigada.